lá, deixa eu falar um pouquinho de mim. Eu sou dentista, formado pela UF, formado há mais de 10 anos, tenho 13 anos de formado já, mas eu sou principalmente vendedor. Eu me encontrei na venda muito mais do que na odontologia, inclusive venda fora do odonto, tá? Já trabalhei como vendedor em diversos setores, sou gestor, já trabalhei como gestor de clínica, é o que eu faço já há alguns anos, mas principalmente de forma estratégica e consultiva. Hoje eu sou consultor de negócios, porque eu carrego toda essa bagagem de negócios e eu consigo ter uma visão ampla, mais genérica, mais ampla sobre os negócios. Eu quero falar disso com vocês hoje, principalmente no quesito métricas. A gente, quando fala de negócios, de business, de números, às vezes a gente ignora as métricas. E é engraçado porque dentro do odonto, a gente muitas vezes quer ganhar muito dinheiro, mas não sabe como. Alguém já ouviu, já viu esse filme, Alice nos Países das Maravilhas, né? Eu adoro o dilema da Alice, né? Que é, qual o caminho certo que eu tenho que pegar? Depende, para onde você quer ir. O que você quer fazer? Onde você quer chegar? Se você pega uma pessoa hoje que tem um consultório que fatura 15, 17 mil, e ela vê a palestra do Dominguete, ela vai querer abandonar a odontologia. Né? Ela fala assim, não, nunca vou chegar a $500 mil, não sei nem como eu faço isso. Né? É diferente se você pega uma pessoa que já tem experiência, tem um negócio girando, e se compara e entende, cara, se esse cara fez, eu consigo fazer também. Então, as métricas, entender métricas de negócio faz com que você leia o seu negócio de forma impessoal, entendendo aonde e como melhorar. Isso é muito fácil, assim, quando a gente fala de forma simplória, né? Só que tem, um detalhe muito interessante na odontologia, que é o fator ego. Pessoas. Quando eu me formei, eu fui trabalhar como clínico geral, eu trabalhei para ganhar porcentagem, enfim, trabalhei durante algum tempo assim para pessoas, para donos de clínicas. Quando eu fui trabalhar com venda, eu trabalhei fora da odontologia. E eu vendi produtos para médicos, para pessoas comuns, enfim, todo tipo de pessoas. E quando eu me tornei gestor de negócios, voltei para o odonto por causa da minha habilidade de venda, e quando eu comecei a me tornar gestor e aprendi a gerenciar clínicas e tomar decisões estratégicas para clínicas, pasmem, sabe qual foi a minha maior dificuldade? Donos de negócio que se acham reis. A minha maior dificuldade foram os dentistas ou donos de clínicas que achavam que eles sabiam como fazer. E que a vontade deles era soberana. Os reizinhos são destruidores de negócios. Porque eles, na verdade, não entendem nada de negócios. Eles só entendem do que é a vontade deles e do ego. E na odonto, a gente tem que entender que quando o seu ego estiver inflado e cheio, provavelmente o seu bolso vai estar vazio. Bolso cheio requer um certo abandono do ego. E é isso que eu falo em relação a tomar decisão. Pensamento data-driving, o que é? Conceito estratégico que pode ser aplicado a qualquer negócio. Na prática, significa tomar decisões baseadas em análise e interpretação de dados. Que dados? Da sua clínica. E como que você faz essa análise? Como que você toma essa decisão? Você precisa entender e conhecer os números da sua clínica. Quais são os números? Como que eu leio esses números? Gente, faturamento é importante? Quem acha que faturamento é importante? Uma clínica que fatura $500 mil por mês, ela está indo bem? Do quê? Quanto que ela está gastando? 700. Caramba, ela não está indo bem. Faturamento e despesa são números. Você tem que ler esses dois. E o que eu acho legal é que a maioria dos colegas para aí, né? Não, eu vou cobrar aqui 1.500 na coroa, porque eu gasto 300 com protético, então sobra 1.200. É essa a conta, né? E não. A conta é mais complexa. Tem mais coisas envolvidas aí. Alguém já ouviu falar de NPS?
Como que os seus clientes veem a sua clínica? Uma coisa muito comum, que é uma coisa que atrapalha, já me atrapalhou bastante também em gestão de clínicas, são as pessoas que acham que sabem o que é melhor para o outro, sem perguntar. Normalmente, quem acha que sabe o que é melhor para o outro, não sabe nada. Ela está totalmente ausente de empatia. Né? É uma coisa que eu debato com o Edu direto. Às vezes o Edu me pergunta uma coisa, eu falo, não sei, Edu, pergunta. Pergunta para as pessoas. Interage com as pessoas. Caramba, como que você pode achar que você sabe o que é melhor para o outro sem perguntar para o outro? Sem conversar com o outro, sem entender do outro, sem entender da vida do outro. O NPS vai medir se a sua clínica está tendo uma boa interação com o teu cliente ou não. Se ele acredita que ali, de fato, é um lugar onde ele vai ter o problema dele resolvido de forma eficiente ou não. Quantidade de horas trabalhadas, quantidade de pacientes agendados. Todo mundo aqui sabe de cor? Se eu perguntar qual é a sua taxa de ocupação, de vacância, tua clínica tem quantos % de ocupação de agenda? Vocês acreditam que eu já tive que provar por A mais B? Alô? Eu já tive que provar por A mais B que uma clínica que tinha 30% de ocupação não precisava de um novo consultório? Debate, reunião de horas. Cara, você tem 70% da sua agenda livre. Remaneje a agenda. Para que você vai investir em um novo equipe, um novo consultório? Porque a decisão baseada no ego, ela atrapalha o negócio. É aquela pessoa que prefere dizer que tem uma clínica com 3, com 4, com 5 equipes e não com uma agenda cheia. Número de vendas fechadas, isso importa? Claro que importa. Uma clínica que fecha 30 vendas, ela tem um bom resultado? Depende. Depende de como estão sendo feitas essas vendas. Do número, dos outros índices que estão correlacionados com o número de vendas. Taxa de conversão é um número que acompanha. Se eu tenho 30 vendas fechadas e eu tenho 80% de taxa de conversão, a minha equipe vende bem? A minha equipe vende bem. Será que é na venda que eu tenho que mexer? Ou provavelmente em outra coisa? Será que o problema está na venda? Eu tenho só 30 vendas, eu quero ter 100. Ou o problema está, de repente, na captação? Ou no seu nicho? 80% de conversão, será que o problema está no nicho? Provavelmente não, está na captação. E eu estou falando isso para desafiar mesmo. Para pensar. Taxa de crescimento em determinado período. É um número interessante de você observar? Vocês sabem qual é a taxa de crescimento de vocês em 2023? De cor. Se eu perguntar aqui para todo mundo vai saber responder qual é a taxa de crescimento? E por que eu falo dessa forma, né? Por que eu desafio? Por que eu gosto de trazer a reflexão? Porque às vezes a gente está ali imerso em tudo que está acontecendo na clínica, nos problemas diários, nos pacientes, nos valores, e às vezes está com problemas pessoais que a gente vem misturando e a gente não consegue olhar para o nosso negócio de forma impessoal. E aí acaba tomando decisões erradas. Se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, se você tem um crescimento médio anual de 10%, mas isso não é um número isolado, isso não está atrelado a nenhuma outra métrica ou meta, você vai achar que isso é ruim. Crescer 10% por ano é ruim? Não sei. Depende. Depende do quanto você quer crescer, depende do quanto você pode investir, da sua capacidade de investimento, do seu capital de giro. Eu já trabalhei com clínicas que a gente teve que começar com capital de giro 0. Sabe o que é capital de giro 0? Vou traduzir. Cara, não erra, porque se você errar, vai dar merda. Isso é capital de giro 0. Quando você entende que é capital de giro 0, o que você tem que fazer? Você tem que perguntar. Você tem que entender as pessoas, você tem que entender os seus números e você tem que tomar decisões sempre muito conservadoras.
muito acertadas. Você não pode errar. Você não pode pegar uma clínica que fatura 15 ou 20 mil no mês, um consultório, e querer fazer ela faturar 80 e tomar decisões loucas se ela não tem capital de giro para aguentar aquilo, aquela mudança. Pergunta. Entenda os números, conheça os números. Margem de lucro bruta, líquida, operacional, sabem a diferença? Talvez vocês nem precisem saber. Ah, olha só, eu sou dentista, não entendo de número. Cara, todo mundo tem direito de não entender de número, mas aí você tem que casar com o contador. Quem sabe de qual é o telefone do contador? Eu sei que aqui tem um contador. Tem mais contadores aqui? Levanta a mão para mim, quem sabe de qual é o número de telefone do contador? Ricardo, 1, 2. Vou dar um conselho para vocês. Conheço o número dos negócios, mas conheço o número do seu contador também. Conversa com ele sobre o que você está fazendo, suas despesas, seu faturamento, seu imposto, como é que você balança isso, porque isso tem isso é totalmente importante nas decisões, na direção que você vai dar para o seu consultório. Percentual de lucratividade é importante? Mais importante? Um dos mais. Quem acha que percentual de lucratividade é importante? Ninguém acha. Quem conhece o percentual de lucratividade da sua clínica? Quem controla o percentual de lucratividade da clínica? Porque é controlável. Vocês sabiam? Alguém aqui já viu aula de precificação do Edu? Acho que já, né? A maioria. Vocês sabiam que dá para a gente controlar o percentual de lucratividade da clínica? Fazendo conta. Conta simples, às vezes. Se você tem lá 300 horas disponíveis para atendimento e um custo fixo de R$20 mil, e você só tem 50% de ocupação, você ocupa as 150 horas, 150 estão livres. Então, só 150 horas pagam o custo do seu negócio. Só que seu custo fixo é 20 mil, você pega 20 mil, divide por 150, vai dar o quê? 75, se eu não me engano. Um pouquinho mais. Depois a gente vê isso aí. Aí você sabe qual é o custo por hora. Se você sabe qual é o custo por hora, alguém que sabe calcular quanto tempo leva para fazer uma coroa, do início ao fim, moldagem, tudo mais, uma faceta. Então você consegue calcular por procedimento quanto que você vai gastar de tempo, você já tem o seu custo por hora, você tem um custo por procedimento, e aí você é melhor amigo do seu contador, você sabe exatamente qual é a sua alíquota de imposto, você consegue somar isso no seu preço, e aí você define o quê? Quanto que eu quero que sobre, de fato, como lucro. Ah, eu quero que minha clínica dê 30% de lucro, percentual de lucro, então eu precifico para que ela dê 30% de lucro. É possível você fazer isso se você não conhecer o seu custo fixo, sua alíquota de imposto, sua ocupação, saber separar, às vezes, o que é custo fixo, o que não é. É impossível, né? Conheça os números. Decisões baseadas em métricas. Ponto de equilíbrio contábil, financeiro, econômico, capital de giro líquido. Você pode começar um negócio sem capital de giro. Mas conheça os números do seu negócio, para que você possa construir seu capital de giro. Tome decisões acertadas, para que você possa construir sem correr riscos. E eu gosto de falar de números menores, inclusive, a pessoa fala, o que eu faço com isso? Né? Estratégia, né? Alguém já ouviu? Alguém lembra do filme? Conceito de estratégia. Estratégia. Pense nas suas estratégias baseadas no seu número e não nas suas vontades. O que eu faço com isso quando eu tenho esses números? Porque assim, eu costumo entender que é muito comum eu falar de taxa de conversão, de eu falar de faturamento, de eu falar de alíquota de imposto, de falar de custo fixo. Todo mundo sabe o que é, a maioria das pessoas sabe o que é. Mas elas não sabem o que fazer com isso. Qual é a sua taxa de conversão? 40%. Tá, e aí, o que você faz com isso? Não sei, só sei que é 40%.
Só calculei que é 40%. O que eu faço com isso eu não sei, não tenho a menor ideia. Como é que eu tomo uma decisão baseada nisso? Não sei, não tenho a menor ideia. Esse conceito de gestão de produto, ele determina que a gente tem que ir do sucesso fracionando até as métricas e metas que a gente tem que ter. Então, quem tem consultório aqui, só para eu saber, clínica própria, trabalho, enfim. Você sabe exatamente o que é o sucesso da sua clínica no ano de 2023 ou 2024? Qual é a métrica de sucesso do seu negócio? A gente chama de North Star Metric. Qual é o sucesso mensurável que é possível atingir esse ano? Você sabe, Edu? Edu sabe. Edu é cascudo. Vocês sabem? O que é o sucesso mensurável? É o faturamento bruto? É o lucro que você quer ter? É a quantidade de pacientes que você quer atender? A quantidade de serviços que você quer vender? Qual é a métrica de sucesso que você definiu para o seu ano? O que exatamente você quer atingir? Quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve, né? Aí fica o dentista assim, eu vou ter que melhorar a venda. Não, peraí, tem que diminuir custo. Ele não sabe o que está fazendo, batendo cabeça. Aonde você quer chegar? Cara, não tenho capital de giro. Eu quero fechar o ano construindo capital de giro. Capital de giro de quanto tempo? Eu quero construir o ano construindo capital de giro de 3 meses. Essa é a minha meta para 2023. Para eu não me preocupar em 2024 com conta. Vocês acham que isso é muito viagem ou é uma meta que para algumas pessoas faria muito sentido? Quem acha que faz sentido você terminar um ano com um capital de giro de 3 meses construído? Quanto é isso para você? Em dinheiro. Não precisa me responder em voz alta. Pensa. Quanto em dinheiro? Para você construir capital de giro, você precisa que no final do mês sobre dinheiro, né? Senão, se não sobrar, dificilmente você consegue construir capital de giro. Então, você precisa de quê? Lucro. Percentual de lucro, então, é uma coisa que é importante para quem quer construir capital de giro? Cara, então, um dos indicadores chaves que você tem que ter dentro do seu negócio é o percentual de lucro. E se o paciente pedir desconto porque na outra clínica está mais barato? E aí? Você vende porque você tem que vender? Ou você protege seu percentual de lucro? Do espanhol, estratégia. Protege seu percentual de lucro. É dele que você vai construir o seu capital de giro. Aí você vai falar assim para mim, pô, mas olha só, Renan, se eu não vender, eu vou quebrar. Eu tenho que dar desconto se o cara quiser fechar. Eu não dou desconto, não faço venda com desconto. A gente já falou isso no MCI incansavelmente. Mas tudo bem, estou usando como exemplo. Se eu não vender, eu vou quebrar. Eu tenho que vender, tem que ter dinheiro entrando. Ah, tem que ter dinheiro entrando? Então, qual é o outro indicador de performance que você tem que controlar? Quanto você vende por mês? Ah, então agora eu tenho que controlar quanto eu vendo por mês e com qual lucro. Então, esses indicadores de performance, vamos dizer se eu estou no caminho certo ou não? Sim. E para eu conseguir construir o capital de giro que eu quero construir ao longo desse ano, eu vou precisar que minha clínica dê, sei lá, 25% de lucro. Então, eu acabei de definir um dos meus objetivos chave para eu ter o resultado que eu quero. Eu preciso que as minhas vendas cubram um mínimo de 25% de lucro. Precificação. Eu defino o meu preço baseado nisso. Dentro da precificação tem lá os centros de custo, você vai pagar todo mundo. Você vai pagar os seus custos fixos, vai pagar o governo. E é melhor pagar o governo. Você vai pagar todo mundo que você tem que pagar e tem que sobrar aquele dinheiro. Eu sei que eu tenho que faturar X por mês para ter resultado. Porque se eu não faturar aquele X, eu não pago o meu custo fixo, eu não tenho lucro. Depende da sua estratégia de venda, de precificação. E aí eu trago um exemplo numérico. Nesse exemplo aqui, de maneira conservadora, porque
porque a gente não tinha capital de giro, a gente precisava vender, manter uma clínica girando sem capital de giro. A meta, ela precisava cobrir a lucratividade, mas eu precisava acompanhar indicadores que me mostravam se a minha equipe estava desempenhando. Eu precisava saber se a minha equipe estava funcionando, se aquilo que traria de fato dinheiro para dentro do negócio estava funcionando, que era a equipe. Então, dentro da minha estratégia, eu entendia qual era o número que eu precisava para fechar a conta, meu ponto de equilíbrio econômico. Vocês já ouviram falar de break-even? Meu ponto de equilíbrio econômico, financeiro, com uma margem de lucro que me permitisse criar capital de giro. Consultório pequeno, simples, popular, quase popular, não popular. Meta. Cara, a gente precisa ter 100 novos pacientes por mês. Por quê? Porque a gente vai trabalhar com uma conversão inicial de 40%. E com essa conversão, para a gente fechar a conta, eu preciso que o ticket médio de venda seja R$600. Ticket médio. Valor vendido dividido pela quantidade de pacientes pagantes. Quantidade de pacientes pagantes. Meu ticket médio. Eu acabei de definir o quê? Meus objetivos-chave. Se eu fizer isso aqui, acabou o pontinho vermelho, ali em cima, que está mais apagadinho, que são as metas. Eu atinjo o resultado financeiro que eu preciso, eu tenho lucro e a clínica gira. E com o tempo eu vou construir o meu capital de giro. Muita gente vai falar assim, 24 mil é muito pouco. Será? Será que se eu definir em um ano aquilo como objetivo, para eu começar a construir o meu negócio com solidez, poder deitar num travesseiro e dormir, é pouco? Será que a pessoa, o investidor que botou o dinheiro dele para abrir o negócio, falou, cara, eu só preciso que no primeiro ano eu não tenha que colocar mais dinheiro nenhum, porque eu não tenho. Será que é pouco? Ou uma decisão conservadora, mas acertada, sob controle, que vai fazer com que você chegue no resultado, é o suficiente? Estratégia. Dentro desse exemplo, a captação falhou. Ela foi 37% menos efetiva. Só que eu conheço os números do negócio. E quando a gente percebeu que a captação estava falhando, o que a gente fez? A gente otimizou a venda. Quando eu percebi que a gente estava atendendo menos pacientes do que a gente tinha imaginado, se eu atendo menos pacientes, o que sobra? Tempo. Qual o recurso que eu tenho abundância? Tempo. Qual o recurso que eu tenho escasso? Paciente. Estratégia. A gente vai investir mais tempo na consulta do paciente que chega. Por quê? Porque eu não posso perder esse paciente. Porque o recurso mais escasso que eu tenho é paciente. O que eu vou fazer? Eu vou cobrir essa diferença na conversão. Eu não vou fechar 4 de cada 10 pacientes, eu tenho que fechar mais. Esse exemplo é um exemplo real. A gente fechou 55%, 37% a mais, quase 38% a mais do que era a meta. Só que aí tem uma maravilha que acontece quando você domina a venda. Quando eu entendo o paciente, quando eu não tento empurrar qualquer coisa para ele, quando eu trabalho com o paciente de maneira honesta, sincera, eu sento com ele e falo, cara, esse é o serviço, esse é o preço, quanto você pode. Alguém aqui já assistiu alguma outra aula de venda minha? Lá no MCI tem 4 aulas. Quando você entende o seu paciente sincero e honestamente, sem julgamento, você conversa com ele de igual para igual. E aí você faz a única coisa que um vendedor tem que fazer. Qual é a única coisa que um vendedor tem que fazer? Solucionar problema. Não é transferir problema. Não é persuadir o paciente para pagar um tratamento que ele não pode, resolver um problema bucal e criar um problema conjugal, familiar. Você não está resolvendo nada, você está transferindo o problema. Não é mais problema seu, né? Agora é do paciente com a esposa, com o marido.
e com a conta no banco que ele vai ter que pagar sem poder. Pô, e aquele juramento que você fez de cuidar, né? Vai para o espaço, que vale meu dinheiro no bolso? Cara, eu não trabalho assim. Eu sou bom vendedor. Já consegui conversões de mais de 90%, 95%, porque eu trabalho com empatia. Eu entendo o paciente. Só que eu não deixo de lado os números do negócio. Eu não sou romântico para achar que se a gente for cuidar do mundo e vai estar tudo certo. O negócio é negócio, tem os números, só que eu uso isso a meu favor. Quando eu entendo o paciente, eu vendo mais e vendo melhor. Meu ticket médio é mais alto. Quem tiver com o celular na mão aí, me ajuda na conta? Quanto que é ali, ó, 40 vezes 600? 24 mil, essa conta é fácil. Agora vamos lá, 55% de 62 eu não sei exatamente, mas vamos botar que seja 32. Quanto que dá ali? 33, né? Por aí? Quanto que dá ali? 33 vezes 841. Quem me ajuda na conta? 27.700. Olha, 27 mil. Então quer dizer que eu ganhei mais dinheiro, mesmo captando menos gente, porque eu melhorei meu processo de venda? Então, peraí, quer dizer que nem sempre a captação é a solução? Às vezes, internamente, você consegue resolver o seu problema? Do grego, estratégia. Eu não preciso bater cabeça na parede. Eu tenho que ler os números do meu negócio. Eu tenho que entender o meu negócio. Eu tenho que deixar o ego de lado, às vezes. E se você trabalha em algum lugar ou trabalha para outras pessoas, normalmente aquelas pessoas que batem o pé dizendo que sabem o que tem que ser feito são as que não sabem, por incrível que pareça. Que são as que não perguntam. Elas não abrem margem para possibilidades, para outras possibilidades. Perguntem, entendam seus pacientes, conversem com eles, estudem o negócio de vocês. Ninguém é obrigado a nascer sabendo, mas eu vejo tanta gente, cara, que estuda 10, 15 anos e se torna, assim, fenomenal tecnicamente e passa uma dificuldade enorme. Acho que já foi falado isso aqui também, né, por outros colegas. Porque às vezes não entende os números do negócio. Tem que entender. Precisa conhecer. Defina suas metas. Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Provavelmente você vai bater no muro. Vai ficar perdido. Você vai ouvir alguém palestrando e falar assim, então tem que melhorar a captação lá na mídia digital, né? Pagar gestor de tráfego. Aí você ouve outra palestra, meu Deus, eu tenho que botar coisa dentro do consultório, agora eu tenho que botar um palhaço fazendo malabarismo dentro do consultório. Não sei o que, eu tenho que fazer. Cara, eu vejo isso o tempo todo. As pessoas fazendo isso o tempo todo, né, cara? Elas vão, assim, para qualquer lugar. Onde está indo a manada, a pessoa está indo junto, copiando os outros, porque ela não conhece os números, ela não tem estratégia. E eu sei que, às vezes, a pressão social ela é complicada nesse sentido. Então, olha para o seu negócio. Entenda o seu negócio. Pô, a pessoa está faturando R$500 mil por mês. Parabéns para ela, que lindo. Mas e para você, o que importa? O que vai fazer a sua vida diferente, de fato? Quem tem filhos, né? Uma vez eu ouvi uma frase que fez muito sentido para mim, né? O Golden Circle fala muito do porquê. E às vezes o porquê é muito mais forte do que o porquê. Né? Pô, quem tem família, cara, quem tem filhos, cuida do seu negócio, entende os números do seu negócio, vê se está fluindo. Vê onde que está o problema, porque quando você tem os números, você tem o diagnóstico. Pessoas mentem, números não. O Dominguete acabou de falar isso aqui, né? Pessoas mentem, números não. E você não precisa ser menos humano. Você pode ter o teu trabalho fantástico, com empatia, fazendo isso acontecer. Acompanhe os resultados. Quais são os resultados importantes? Às vezes, dentro da minha consultoria, eu falo com os meus mentorados exatamente isso. Quando chega na metade do mês, como é que está o seu número? Eu tenho uma cliente que na metade do mês, ela normalmente vendeu 30%, porque o forte dela é mais para o final do mês. Por uma série de motivos. Inclusive, tempo de cadeira dela. Ela não sabia. Ela tinha uma meta, quando chegava no dia 15, ela ficava desesperada, porque ela estava 30% abaixo. Aí, historicamente, dava para saber que ela sempre vendia mais na segunda quinzena. Sabe o que ela passou a fazer? A organizar a agenda dela para fortalecer a segunda quinzena, cara. Olha que fantástico.
Sabe o que aconteceu? De 20 mil de faturamento médio para 30. Não precisou pagar gestor de tráfego. Ela precisou só entender os números dela. Entendimento simples. Simples. Leitura. Como é que é a sua história aqui na clínica? O que você faz? Como é que são os seus agendamentos? Simples. Às vezes a gente vê a pessoa chegando, né, com megazord de soluções e às vezes só apertar um parafusinho é o suficiente, desde que você conheça os números do seu negócio. E se o resultado não está saindo como você esperava, cara, volta para o início. Vê se a sua estratégia ela é condizente com aquilo que você quer. Se a sua meta ela é realista. Se apaixona pelo seu negócio no sentido de cuidar dele, mas não só de deixar com um cheirinho gostoso ou com a cadeirinha bonita. Isso também, isso não é menos importante, mas se apaixone pelo seu negócio para entender o seguinte: para que direção eu vou levar esse barco? Quem são as pessoas que estão no meu barco? Cara, Braga falou de equipe, a equipe é fundamental. Né? Quem tem aqui secretárias? Quem tem secretárias que têm filhos? Que são casadas? Deixa eu te contar uma coisa, suas decisões influenciam outras famílias. Se você não conhece profundamente os números do seu negócio, eu recomendo fortemente que você conheça, inclusive, como a gente acabou de ver, por autorresponsabilidade. Responsabilidade. Por você, pelo seu negócio, pela sua família, mas pela família das outras pessoas também. Ou a família das outras pessoas não importa? Importa, né? E é óbvio que eu não vou terminar sem fazer o meu merchan. Se você não conhece os números do seu negócio, eu posso te ajudar. Esse QR Code aqui é para o WhatsApp. É só abrir lá e falar: Renan, me explica como funciona. A gente vai bater um papo sem compromisso. Com tranquilidade. E se você está tendo alguma dificuldade, se você não sabe como tomar uma certa decisão, se você está tendo dificuldade com estratégia, eu te ajudo nisso. E eu tenho certeza que às vezes sem investimento a mais dentro do negócio, a gente consegue juntos pensar numa estratégia, identificar problemas, ler os seus números e melhorar os seus resultados. Obrigado pelo convite. Edu é um amigo muito querido. Obrigado por ter ido comigo tomar um chopp no aniversário. Para mim foi muito significativo. De verdade. Uma amizade sensacional. Um presente na minha vida ter ganhado a tua amizade. Junte-se a nós nessa jornada. Meu consultório ideal e Mastermind MCI estão aqui para capacitá-lo, guiá-lo e inspirá-lo. Abrace o poder da formação empresarial e leve seu consultório a um novo patamar. Para se inscrever nos programas e iniciar sua jornada rumo ao sucesso empresarial, visite o nosso site ou entre em contato conosco. Estamos ansiosos para fazer parte da sua trajetória de conquista.